Nesse módulo, ou nessa aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre expressão numérica. Expressão numérica. Então, a expressão numérica, ela pode se apresentar com N situações. Então, nesse caso aqui, a gente vai estudar com sinais de associação. O que a gente vai ver hoje? Por que tem, como a gente calcula parênteses, colchetes e chaves, certo? Isso é bastante comum quando você estuda em informática, você estuda em matemática e, lógico, no texto didático. Ele não é assim uma situação comum. Você não vai usar parênteses para fazer compra, você não vai usar colchete para fazer cálculo de algum cálculo comum. Isso já é mais avançado. Mas é importante o quê? O importante é o aluno, lá no começo, entender o que significa isso. O que acontece? Quando o aluno começa a avançar os anos, o cálculo de matemática ou outros afins matemáticos começam a se tornar mais complexos. Então a importância de você colocar isso para o aluno, como ele vai chegar lá na frente, é muito importante. Mesmo sabendo, mas então quer dizer que eles vão usar isso aí, colchete, chaves, só lá na frente. Exatamente, lá na frente. Você está transformando nele um importante requisito para a matemática. Então isso aqui é muito importante. Então o que acontece? Se você não ensinar desde a tenra idade o que ele precisa entender, os professores de final do fundamental, ensino médio, curso superior, vai realmente ter uma grande dificuldade de transmitir o conhecimento. Por isso que eu digo, vocês, professores dos anos iniciais, são muito importantes na formação matemática do aluno. Nunca passem batido qualquer assunto, sempre tente explicar. Então aqui, quando você vai trabalhar com expressão numérica, sempre obrigatoriamente, primeiro parênteses, segundo colchetes, terceiro chaves. Na realidade, que colchete é também conhecido como parênteses reto, né? Chaves, em língua portuguesa, quando se estuda livros didáticos, é chaves. Quando você estuda em matemática, é chamado de chavetas. É um nome estranho, né? Chavetas. E não é muito difícil entender. A gente vai ver, eu vou explicar para vocês uma coisa aqui, e lá na frente eu vou fazer uma revisão das quatro operações básicas. Então o que a gente faz primeiro? A gente primeiro elimina o quê? Os parênteses. Né? Isso que você tem que passar para o aluno. Os parênteses, quer dizer, os parênteses ele é um fato isolado dentro da expressão numérica. Então ele tem que ser o que ele tem que ser? Ele tem que estar no mesmo ambiente dos outros números. Quando você tem parênteses, quando você tem colchete, quando tem chavetas, você está isolando um grupo do outro grupo. Então você tem que fazer os grupos ficarem numa só situação. Então aqui, 26 menos 12, né? Então aqui temos um número. O que acontece? Nessa situação que a gente vai estudar lá na frente, você vai, quando aparecer todas essas operações aqui, principalmente que envolve parênteses, colchete e chaves, vocês vão ter o quê? Divisão, multiplicação, mais e menos. A gente vai rever isso mais na frente. Então, o que eu fiz aqui? Foi somado e depois subtraído, que me deu esse valor aqui. Então ele não é difícil, na realidade é um pouco mais de decoreba, né? De decoreba. Lembrando que parênteses, colchetes e chaves ou chavetas. Aqui nós temos outra situação, né? Olhe bem aqui como você, aí vai ficar teu critério, como que você vai explicar para o aluno. É teu critério. Não se engesse só numa explicação, porque tem N explicação na internet, no YouTube. Você vai ter muitas, mas o que importa é você saber transmitir. Então vamos ver o que acontece aqui. Olha aqui, eu tenho parênteses e colchetes. É o nosso parêntese reto. Então, 8 menos 5 me deu o quê? 3. E agora? Eu simplesmente vou somando. 12 mais 3, 15, e depois somo de novo. Com isso, eu coloquei todo mundo num grupo só, que me deu esse valor aqui.
Então é muito importante. Talvez os alunos não vão perguntar para você de cara onde usa isso, onde usa aquilo, usa o outro. Mas é bom você já ir embutindo nas suas explicações a importância disso daí. Né? É usado tanto na informática como na química. Isso é, o aluno já tem que vir assim com aquele conhecimento. Então, vocês podem ver que quando você trabalha com parênteses, colchetes, chaves, você trabalha com uma revisão muito boa dos conceitos matemáticos. Você analisa a adição, a subtração, multiplicação, divisão, tudo você pode ver. Então aqui, ó, mais um exemplo. Ó. O que nós temos aqui dentro do parênteses? 12 menos 6. Você vai perguntar, mas espera aí, não tem que começar pelo mais? Opa, o mais está dentro do quê? Olha aqui ali, onde que ele está dentro? Observaram? É diferente. Ele está dentro do colchete. Então, eu tenho que fazer primeiro o parênteses. Depois é que eu vou trabalhar com o colchete. Viram? Esse exemplo aqui, ó. Né? Então, finalizando, vai me dar 18. Esse daqui, ó, foi colocado, ó, direto com chaves. E aqui um grupo sozinho. Esse grupo aqui eu tenho que colocar dentro de todos eles, mas só que eles estão presos, olha, eles estão presos numa só, em grupos isolados. Eu tenho que transformar eles em número de um grupo só. Então o que acontece? Trabalho com os parênteses, né? Trabalho com os parênteses. Depois eu transformo, logicamente, em que eu vou dizer? Em colchetes, né? Trabalhos em colchetes, para depois ir trabalhar com as chavetas ou chaves. Então, na realidade, ele não é difícil. Eu até gosto de trabalhar com esse tipo de situação, às vezes de revisão com os alunos do ensino médio, porque você faz uma revisão muito grande das 4 operações. Mas só que você, como sempre falo, vocês, professores, futuros professores dos anos iniciais, não pode ter preguiça de ensinar isso aos alunos. Não pode. É muito importante isso. Vocês têm que entender, você pode não gostar da matemática, mas você tem que gostar dos números, porque a matemática é a consequência dos números. Matemática não existe sem números. Entende? Então você tem que gostar dos números. Você tem que entender que os números podem formar N situações. Vamos falar então agora das expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Né? Obrigatoriamente você tem que ter a multiplicação, depois a adição e a subtração. Eu gosto de fazer a multiplicação, adição e depois a subtração. Eu tenho assim um hábito que eu tenho. Mas você não é obrigado a seguir isso daqui, entende? Você não é obrigado a seguir adição e subtração. Ainda mais quando você está trabalhando com os pequenos. Eu, como sugiro, quando você trabalha com os pequenos, sempre fazer na ordem. Se aparecer a subtração primeiro, faz a subtração. Se aparecer a adição primeiro, faz a adição. Então vamos ver aqui. Eu tenho 8 vezes 4, me deu 32. Né? O que acontece? Depois eu somei com 6, deu 38, e aqui eu fiz a subtração. Né? Fiz a subtração porque eu segui a ordem. É a ordem aqui, mais e menos. Aqui também, ó, 7 vezes 3 me deu 21, coloquei 45. Como também estou seguindo a ordem, então fiquei 45 menos 21 deu 24. Né? Daí eu fiz aqui 24 mais 5, e depois 29 dá 27. Então, quer dizer, mesmo que você faça primeiro a soma, ele vai dar o mesmo resultado. Sempre vai dar o mesmo resultado. Sempre tome cuidado com o sinal de maior e menor. Certo? Aqui é uma opção, mas só que você olhando assim, nossa, mas é simples. Olha, para você que está vendo é simples, mas e as crianças? Até bastante interessante, eu sei que vamos dizer, nossa, não vou fazer isso, é você trabalhar com objetos, né? Pegar assim, bolinhas de gude, pegar objetos pequenos e fazer eles montar uma conta, certo? Fazer eles montar essa conta, entende? Você vai estar ensinando eles com um número abstrato. Número abstrato. Mas seria interessante você trabalhar com eles, com objetos. Coloca 6 objetos, coloca 8.
Daí você coloca esse 8 vezes 4, você pode criar também uma sequência com 8 objetos em 4 sequências. Vocês vão ver, você faz isso uma, duas vezes, o aluno vai entender. Isso que é importante você usar a criatividade. O erro do professor que ensina nos anos iniciais, eles ficam bitolados ao quadro negro, ao livro e às folhas. O que acontece? Você não tem um aluno com opinião. Você não tem um aluno interpretativo. Você tem um aluno repetitivo, que repete. E isso vai refletir lá no ensino médio, lá na faculdade. Olha que maravilha de sequência numérica, né? Veja que coisa mais linda. Os números eles são bonitos, entende? Mas sabe por que os números assustam tantas pessoas? Porque eles são abstratos. Você não pega um número. Você não pega o número 18. Não existe uma árvore de números 2, uma árvore de número 6, uma árvore de número 4. Você não pega. Eles são abstratos. Você não consegue, eles são intangíveis. Então, por isso que é bom trabalhar com os alunos de maneira assim concreta, entende? Então você veja aqui, ó, eu tenho 18 mais 2 vezes parênteses, 6 vezes 3 e 4, olha. O que eu fiz aqui, ó? 6 vezes 3, 18, ó. E somei. Veja que bonito, somei. E o que acontece agora? Fiz aqui a multiplicação, que obrigatoriamente a multiplicação tem que vir primeiro. E depois eu fiz a soma ou a adição. Você pode usar a palavra soma ou adição. Adição é a parte mais chique, né, da matemática. Né? Assim, vamos fazer uma adição. Né? Chique. Aqui nós também temos outra situação. Né? Aqui nós já temos os nossos colchetes, nossos parênteses retos. Também é a mesma situação. Né? Fazemos as multiplicações, eliminamos o parênteses, eliminamos o colchete. E aí vem o nosso cálculo final. Pelo que eu devo perceber, se vocês chegaram até aqui, né, dessa explicação, vocês perceberam, nossa, como é tranquilo. É tranquilo, mas se você deixar de treinar, você vai desaprender. É engraçado essa palavra, desaprender, né? Mas você não vai acabar esquecendo, Por isso que é sempre bom revisar, assim, sempre dar uma olhadinha, pegar um livro didático, dar uma olhada. Novamente eu digo, nunca fique atrelado no livro didático. Cuidado. Tem muito diretor, muita direção que adora. Se você não pegar o livro didático, parece assim que você não está dando aula. Preste bem atenção nisso. Olha, aqui eu nem vou explicar, vou economizar um pouco minhas palavras, né? Então vocês vão acompanhar aqui, vocês vão acompanhar comigo, ó. Ó aqui, ó. Ó. Ó, beleza, tranquilo. Vamos ver aqui, ó. O que aconteceu? Veja. E depois, o que aconteceu? E o que aconteceu? E finalmente, o resultado. Agora vocês têm que refletir. Aqui de novo. Nós temos nossas, o que aqui? Lembraram? Então vamos lá. Opa, olha aqui. Ótimo. Veio pra cá. Opa, vem pra cá. E esse continua aqui. Nós não temos nosso grupo isolado ainda. Então, esse veio pra cá. Olha aqui, ó. Olha aqui e olha aqui. Beleza, agora para nós eliminar a nossa chaveta. Temos esse número. Viu? Como disse, cuidado para não ficar engessado numa explicação. Agora a expressão numérica, é claro, não podia deixar de falar dessa expressão. Divisão. O que fazemos? Aqui diz assim, efetuamos primeiro a multiplicação ou divisão. Como eu disse, o meu hábito é fazer a divisão. Eu gosto de divisão, multiplicação, mais e menos. Você cria uma regra. Então, quando você está trabalhando com os pequenos, eu sugiro seguir a ordem.
Siga a ordem. Pegou uma linha de trem, pega aquilo ali e siga. Certo? Então o que vai acontecer? Quando você for ensinar isso para os alunos, ele já vai automaticamente entender. Ah, quer dizer que se eu fizer a multiplicação e divisão primeiro, o resultado é o mesmo? Claro que é o mesmo. Com adição e subtração também. Só que o que acontece? Você não pode misturar isso aqui. Ó. Você não pode fazer 6 menos 8 e depois multiplicar. Negativo. Você não pode fazer 6 menos 8 e depois dividir. Não. Você tem que seguir rigorosamente, criteriosamente a ordem. Senão você vai ter valores muito errados. Então o que acontece aqui? Vamos seguir a ordem. Trenzinho. 28 divididos por 7. Daí, multiplicado por 6 e menos 8. Então, meu grupo ficou em 16. Aqui nosso trenzinho de novo. Peraí, mas pessoal, o que eu faço agora? Opa, o que nós temos aqui? Nós temos parênteses. Ah, mas eu vou começar por aqui. Não. Primeiro, parênteses, colchetes, chavetas. Não interessa que você tenha uma tentação enorme de usar isso aqui. Não, primeiro você tem que resolver o que está dentro do parênteses ou chavetas. Então aqui, ó. Vamos começar. 35 dividido por 5, 7. E depois a subtração. Aí nós eliminamos o nosso parênteses. Fazemos o que? A multiplicação. E daí, por último, fazemos isso daí. Agora veja como ficaria errado. Se eu pegasse aqui os 50 menos 4, se eu pegasse 50 menos 4, ó, ficaria o quê? Veja aqui, ó, ficaria o quê? 50 menos 4 ficaria 46. Ficaria 46. Pegue 46 menos 16. Não iam ficar um resultado diferente aqui? Ah, mas e como é que eu vou saber isso? Não, você tem que entender que é regra. Você não vai ter certeza que é esse número. Por isso, você tem que seguir regra. A matemática, ela é bonita, ela é maravilhosa, ela te dá resultados estranhos e colossais, mas você tem que entender como que ela funciona. Ela é abstrata. Ela tem caminha. Por isso, tem que tomar muito cuidado com as regras. Matemática não é feito para ser matado. Tem que ser arrumada, ajeitada, para te dar digamos assim, uma imagem maravilhosa.